Economia que importa. Nova Manhã. Com Marcela Kawauchi, que é economista da Lifetime Asset e colunista aqui da Nova Brasil. Marcela, bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos vendo no YouTube. Muito bem, vamos falar sobre, acho que a gente tem aí alguns assuntos importantes e que as pessoas às vezes não conseguem entender muito bem o impacto direto. Vamos começar falando a respeito dessa reviravolta que a gente teve na eleição dos Estados Unidos, a desistência de Joe Biden. Acho que é um dos acontecimentos políticos mais importantes do ano, eleição presidencial nos Estados Unidos, afeta de uma forma geral o mundo todo. E qual é o impacto direto no Brasil e mais especificamente no nosso bolso, Marcela? Pois é, eu sempre falo aqui, né, que a economia é como se fosse aquela fileirinha de dominós. Você derruba o primeiro, vai derrubando o segundo, enfim, mesmo que isso demore um pouco para acontecer, o impacto chega aqui no Brasil sim, mesmo que de forma indireta. Vamos lá, só para entender o que aconteceu. O Donald Trump, ele estava na disputa ali, liderando as pesquisas e o mercado entendia que ele ia ser o vencedor das eleições. Isso acabou se intensificando depois do debate em que as dúvidas em relação à saúde de Biden acabaram aumentando e depois do atentado que Donald Trump sofreu e ele acabou saindo politicamente mais forte disso. Então, no final de semana, a gente teve essa reviravolta, o Joe Biden desistiu e apoiou a vice-presidente dele, a Kamala Harris. Como é que isso importa para o Brasil, né? Em primeiro lugar, a Kamala Harris, ela tem uma agenda um pouco mais progressista do que Joe Biden. Então, a disputa se polariza um pouco mais. A Kamala Harris, ela tem uma agenda que pode ser interessante para o Brasil, uma agenda que tem a ver, por exemplo, com a energia verde, que é uma agenda ligada ao meio ambiente. Tem muita oportunidade de se tornar protagonista nisso e trazer investimento externo. Afinal de contas, a gente tem uma floresta muito importante, a gente tem um país muito vasto, então existe uma possibilidade da gente se alinhar um pouco mais com países com economias avançadas nessa agenda do meio ambiente. Existe também uma questão da Kamala Harris com a defesa da globalização. O Donald Trump, ele começou uma guerra comercial com a China, e guerra comercial a gente fala não é uma guerra bélica, mas é uma guerra de tarifas. Então, ele impede que produtos da China, por exemplo, entrem nos Estados Unidos ou coloca tarifas proibitivas, né? Fica muito caro para produtos chineses entrarem nos Estados Unidos. E essa agenda do Trump, que a gente chama de protecionista, afasta qualquer um dos parceiros comerciais americanos, e o Brasil é um deles. A gente vende principalmente produtos agrícolas para lá. A Kamala Harris tem uma agenda um pouco mais ligada a parcerias comerciais. Isso também dá chances para o Brasil conseguir aí acordos bilaterais um pouco melhores que ajudem os nossos exportadores. E aí, eu estou falando aqui, né, da agenda da Kamala em relação à agenda do Donald Trump, mas é verdade que mesmo depois dessa reviravolta, o Donald Trump continua na frente, ele continua como principal candidato ali para levar a disputa das eleições americanas. Mas mesmo assim, a mudança do candidato democrata faz diferença, porque nos Estados Unidos, além da eleição presidencial, a gente vai ter em novembro também a eleição para o legislativo. O Senado e a Câmara americana também vão ser renovados em novembro desse ano. E aí, se a Câmara tem um pouco mais de chance, ou se ela leva mais votos, o legislativo americano também sai mais equilibrado. Isso quer dizer que as agendas do Donald Trump, e aí eu estou falando de agenda, por exemplo, protecionista, elas têm menos chance de avançar. Existe um equilíbrio ali entre o que o Donald Trump propõe e o que o legislativo aprova, isso se a Kamala Harris conseguir puxar votos para o legislativo. Então,
essa mudança de candidato lá nos Estados Unidos pode ser sim muito positiva para o Brasil, se o nosso país aproveitar oportunidades e trazer também investimento estrangeiro para cá. A gente ainda vai ter que olhar com muito cuidado as eleições americanas. Lá no escritório, a gente no começo do ano sempre olha para o ano todo e entende quais são os eventos mais importantes. A gente sabia que a eleição americana ia ser o evento mais importante do segundo semestre. Agora, ninguém imaginava que ia ser com tanta emoção, né? A gente não imaginava que isso ia trazer tanta volatilidade e tanta incerteza para os mercados. Então, sem dúvida. A eleição americana traz muito efeito aqui para o Brasil, mesmo que de forma indireta. Marcela, ontem a gente teve o dólar subindo e muito, chegando a 5,66, acho que na máxima do dia. Por que é que o dólar não para de subir? Por que que ontem, especialmente, foi um dia tão complicado? Foi só aqui no Brasil ou nos emergentes de um modo geral? Pois é, o dólar também tem sido assunto recorrente, né? A gente vê essa renovação de máximas, né? Tanto dólar quanto, e aí só explicando uma coisa importante, quando a gente fala de taxa de câmbio, a gente tem o dólar em relação a uma moeda que a gente sempre fala, né, pode ser uma moeda de emergência, no caso a gente está falando do dólar em relação ao real. Então todos os assuntos que afetam a economia americana tem puxado o dólar para cima. E os assuntos que afetam a economia brasileira têm puxado o real para baixo. Então, existe aí, por isso, essa força tão grande de valorização da moeda americana em relação à nossa. E aí, quais são esses assuntos? Em primeiro lugar, como a gente falou, o Donald Trump está na frente ainda. E o mercado imagina que a eleição do Trump vai ser inflacionária. O que quer dizer isso? Provavelmente, algumas das medidas que ele vai tomar, por exemplo, a questão das tarifas, vão fazer com que a inflação dos Estados Unidos continue em altas, porque se ele colocar tarifas em relação aos produtos do resto do mundo, tudo chega lá mais caro e o Banco Central americano tem que manter os juros altos. Dessa forma, fica interessante para os estrangeiros aplicarem dinheiro nos Estados Unidos com juros elevados. Por outro lado, o mundo todo está cheio de incertezas. A Europa teve as eleições ali na França no começo do mês, e mesmo que a gente já tenha essas eleições passadas, o partido que ganhou foi um partido de esquerda, que tem tentado acabar com algumas reformas importantes que o Macron tinha feito, por exemplo, a reforma da Previdência, que é bom para a questão fiscal ali na França. Então, muita incerteza na Europa, os investidores migram para os Estados Unidos, mais demanda pela moeda americana. Olhando aqui para o Brasil, a gente tem sim uma desvalorização de todas as moedas emergentes, porque os países emergentes têm ali perdido potência de exportação por conta da queda de preços de commodities, então não entra tanto dinheiro aqui para a gente, mas o Brasil, infelizmente, tem sido destaque negativo entre os emergentes, e aí desvaloriza ainda mais a nossa moeda. O principal problema por aqui é a questão política. O governo tem colocado muitas dúvidas em relação ao que vai ser da política fiscal, ou seja, se o governo vai ajustar e equilibrar as nossas contas públicas, e tem colocado muita dúvida em relação a quem vai ser o novo presidente do Banco Central, que vai ser a nossa política monetária a partir de 2025. Com muita incerteza, o investidor estrangeiro sai do Brasil, isso cai a demanda pela moeda brasileira e desvaloriza o real. Os economistas fazem contas ali de câmbio neutro, que seria o câmbio sem toda essa incerteza, né? A expectativa é de que o câmbio volte até o final do ano ali para um patamar entre 5,20 e 5,30, mas isso depende muito desse ruído político. Se esse ruído político continuar até o final do ano, a gente pode ver o câmbio ali nesse patamar de 5,50 até o final de 2024, começo de 2025. Eita. Tá bom, obrigada, Marcela Kawauchi, todas as quintas-feiras aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho aí todo esse cenário. Obrigada por hoje, Má. Até semana que vem. Até semana que vem, bom dia para todo mundo.